uma conta já, Barsi, para saber o quanto do seu patrimônio veio, por exemplo, após... Vou dar uma idade X aqui, 65 anos, porque o Warren Buffett lá fora, uma das coisas muito divulgadas sobre ele é que hoje a riqueza dele é de uns 110 bilhões, se eu não me engano, de dólares. E disso, 107 bilhões vieram após os 65 anos. Você sabe o quanto que veio na sua vida, assim, depois que você já estava aposentado, entre aspas? Olha, nós temos uma diferença muito grande. O Warren Buffett, ele administra um fundo. E o fundo não é só dele. Ele tem muitos que aplicam no fundo. E outra coisa, ele não distribui dividendos, entendeu? Ele gera o sentimento da valorização. E é claro, mas o sentimento, então, é que ele tem um patrimônio grande. E tem. Agora, não é só dele, entendeu? Ele é o gestor, aliás, com outros gestores também competentes. Então, há uma diferença muito grande entre ele e eu. Eu não sou um fundo. Holding, né? Não é isso? Eu tenho um fundo, mas eu não sou um fundo. Então, eu tenho a mesma característica dele na pessoa física, enquanto ele tem o quê? Ele valoriza a cota. Está correto? Então, o cidadão ganha na valorização da cota. Ele não distribui dividendos. Eu não, eu tenho o meu dividendo. Entendeu? Nós temos, assim, vamos supor, conceitos diferentes. Tá certo? Agora, é claro, ele também teve um sentimento de investir bastante aguçado, não é isso? E outra, ele teve também a felicidade de estar num país onde 90% investe na geração de riqueza. Sim. Não é aqui onde 99% investe o quê? Não, é agiota. Está entendendo? Então, há essa diferença. Então, quando ele comprou ações de empresa General Electric, Coca-Cola, West Fargo, né? Aqui você é obrigado a comprar outras empresas que não são idênticas lá. E o crescimento foi fantástico. Mas o padrão de multiplicação de patrimônio ele é muito parecido por conta da composição, fórmula, da equação. o tempo. Exato, é o tempo. Então, se você for pensar nas histórias do livro, né? Sei lá, o primeiro milhão ali no final da década de 70, para o primeiro bilhão, que foi em 2012, eu me lembro, porque foi quando eu descobri que eu era filha de bilionário, enfim. Essa história é ótima, eu já contei que eu passei em frente à banca, vi lá meu pai, o Lírio Parisotto e o Guilherme Afonso Ferreira na capa da Exame, os bilionários da Bolsa. Eu, opa, como assim, né? Então, o primeiro bilhão Você que foi... descobriu pela revista, Pela então. revista, descobri pela revista. Então, imagina, do primeiro milhão no final da década de 70 para o primeiro bilhão, quantos anos não foram, né? Até 2012. Para 4 bilhões, 3,5, enfim, isso varia muito, mas multiplicou por 4 nos últimos 10 anos. Né? Então, obviamente, o tempo Há uma relação, né? Bem forte. Tá entendendo? Então, depois, e tem uma outra coisa que eu procuro também divulgar com bastante ênfase. O cidadão que opera no mercado dentro desse foco de uma carteira de renda mensal, ele tem que se ater ao benefício do provento, não ao sentimento do patrimônio. O patrimônio, ele serve para alimentar e contemplar o teu ego. Então, ele tem um valor relativo, está correto? Só para vocês terem uma ideia. Em aproximadamente 6 meses, o meu patrimônio caiu de 4 bilhões e 400 para 3 bilhões e 700. Então, teoricamente, eu perdi 700 milhões. Mas eu não perdi nada. Por quê? Porque eu não vendi. Entendeu? Então, o cidadão, ele tem esse sentimento retrógrado de que ele perdeu, mas ele não perdeu. Você está entendendo? Daqui a pouco,
na hora que o mercado se movimentar positivamente novamente, ele pode ir a 5 bilhões. Entendeu? Então, o que a pessoa tem que se ater é no resultado. É aquilo que alimenta o caixa, não aquilo que alimenta o ego. Entendeu? É isso aí. Com certeza. Bom, Isso é uma prevenção que eu sempre faço para as pessoas, porque o camarada, às vezes, até uma vez, várias vezes, em alguns pronunciamentos que eu fiz, eu até imitava o William Bonner. Né? Ele até deixou de fazer isso. É verdade. O William Bonner, quando a ação caía um pouco e a bolsa caía, então ele, com todo aquele ênfase, ele falava, a bolsa caiu. Você tinha a sensação que você ficou pobre de repente. E não é, né? não, é verdade. A bolsa caiu, como ela pode subir? Ele nunca falou, a bolsa subiu. Mas ele falava com um ênfase desgraçado, a bolsa caiu. E eu imitei ele várias vezes e ele deixou de falar isso. Foi bom. Basta.